Para muitos de vocês que têm acompanhado os meus trabalhos, a Festa da Pinha está presente em quase todos os livros. E eu fui investigando, tentando conhecer mais, aprender. Os meus livros são uma forma de eu aprender, a conhecer determinadas facetas da vida dos nossos antepassados. E, portanto, eu fui percebendo algumas coisas acerca da Festa da Pinha. Por exemplo, quando fiz o primeiro livro, eu dediquei-o mais à lenda do milagre e à coincidência do nosso, depois dessa coincidência, ter-se tornado Visconde, porque o rei Dom Carlos deu o título de Visconde, estou ter aproveitado a inauguração do palácio junto com a Festa da Pinha. E, portanto, foram umas festas, digamos, grandiosas, em que imaginam que no início do século XX a iluminação a gás, as autoridades do Algarve inteiro, todas aqui nos jardins do Palácio, ao mesmo tempo que ia acontecendo a Festa da Pinha. E portanto, esse livro é mais dedicado à lenda. Essa lenda era alguma coisa que corria em algumas famílias. Eu devo dizer que na minha família não se falava muito dessa lenda e, portanto, nós vamos à Festa da Pinha porque sim, nascemos com a Festa da Pinha, vamos à Festa da Pinha, a maior parte das pessoas não tem sequer a noção de porque é que vai à Festa da Pinha. Faz parte de nós, como beber, como comer, como outra coisa qualquer natural. Não é? E, portanto, pois é isso mesmo. E portanto, fui tentando investigar e fui, no Em Nome del Rei, encontrei forma de colocar a Festa da Pinha a acontecer numa data específica, a lenda da Festa da Pinha, e portanto aí, pronto, ok, tínhamos uma data. É verdade que quando o fiz, já fiz baseado num facto histórico que depois vos vou apresentar. Pronto, e eu tenho vindo a investigar quando fiz um livro sobre as ruínas romanas, que é um livro que permite uma visita guiada às ruínas romanas. Eu também me confrontei com mais uma série de tradições que tinham semelhanças, e semelhanças de datas e semelhanças de aspectos com a Festa da Pinha. Então eu fui encontrando os vários fatores e é isso que deu origem a este conto. Este conto não é propriamente um conto histórico, é uma ficção, mas baseia-se em factos históricos, em locais, em datas, em coisas palpáveis que me permitiram construir uma história. Mas, se calhar até aqui algum historiador, há alguma história que não esteja ela também ficcionada? Quando a gente diz que o barco do Lumeu Dias saiu de Cabo Verde e foi passar o Cabo das Tormentas passado 2 meses, imaginamos que ele fez um percurso de 2 meses e imaginámos, de acordo com as correntes e os ventos, que ele terá feito um percurso. Mas onde é que ele parou? Se teve outros percalços? Tudo isso é uma construção. É uma construção através dos factos históricos. Não é? Bom, esta história também procura fazer essa construção. Isto já está a tornar-se um bocado diferente. Olha, então agora vamos nos levantar, que assim ele fica sossegado. E vamos ver se isto funciona. Vou-vos falar das origens remotas da Festa da Pinha. É um mapa da Península Ibérica, se calhar é melhor passar para este lado. É um mapa da Península Ibérica, isto até tem aqui uma coisa, e que na zona do Algarve temos um povo, os cônios ou cinetes, porque os romanos chamaram isto o cinético e deram nome a este povo. Este é o povo que já tinha uma escrita própria, em que aquelas estelas de pedra que estão aí em alguns museus são, digamos, a marca mais visível. E este povo, que estava aqui no Algarve, como todos os povos do mundo, procuram sempre locais onde haja água fresca, onde haja fonte, onde haja rio, para se poder, digamos, fundar as suas aldeias, as suas cidades, onde possam alimentar, onde possam cultivar. E a aldeia de Estoio tem tudo isso, não é? Vamos ver que o nosso perfil
de costa aqui do Algarve era muito diferente do que é hoje. Todo este sapal e toda esta campina era salgados, era lodo, era água, e portanto a única zona realmente fértil era a zona da freguesia de Estoio. Era a zona das fontes, da Alface, do canal de Estoio, ali do lado de Murta, é isso. E, portanto, é a volta da fonte, desta fonte que temos aqui no Largo Assona, que vai crescendo este povoado. Diz-se, porque não houve, nunca tivemos ninguém que, agora hoje há a maior preocupação, que fizesse uma escavação neste centro histórico para percebermos as origens anteriores eventualmente aos romanos. Localiza lá no tempo. O que estás a falar? 5, 6 séculos antes de Cristo. Depois, nós vamos sendo invadidos. Ainda bem que o meu sobrinho teve a coragem de fazer uma pergunta. Estão todos à vontade para o fazer, porque assim torna-se mais interativo. Sim. E portanto, é aqui antes da chegada de povos, de invasões do norte, dos celtas, de invasões do sul, que vêm pelo mar Mediterrâneo. E portanto este povo, ao contrário daquilo que mais tarde os romanos chamaram Lusitânia, que era aqui mais central, e que resistiram às invasões e que houve guerras, os cônios até foram acusados pelos lusitanos de se venderem aos romanos, não é? Porque, de alguma forma, os cônios aceitaram, porque estavam habituados ao comércio, e a gente vai ver, estavam habituados a muitas invasões, a grande mistura de... Isto já era aqui, já era uma miscelânea aqui destes povos todos, conforme foram passando os séculos. Celtas, fenícios, gregos, romanos, todos eles se foram sucedendo. A única diferença é que celtas, fenícios e gregos tinham mais, os celtas primeiro, a invasão através do norte, mas principalmente os fenícios e os gregos tinham mais a vontade de comercializar, de chegar e fazer lugares de comércio e tentar vender os seus produtos e levar os nossos produtos para as terras deles. É assim que é fundada a cidade de Ossóneba, Ossoneba, segundo parece, e que quereria dizer armazém do sapal. É assim que surge a cidade de Ossóneba, no que é hoje a cidade de Faro. É muito provável que rapidamente, atendendo a que esta era uma zona de água, e que era uma zona com terras cultiváveis, que aqui se produzisse grande parte da alimentação que iria, portanto, alimentar a grande cidade quando ela começou a crescer. Os romanos tinham uma mentalidade diferente dos outros povos. Eles vinham para conquistar, eles vinham para dominar, eles vinham para fazer disto um prolongamento da Roma. Então, algumas coincidências. Foi um pouco aqui a história dos povos que foram chegando cá. Temos ainda hoje um festival celta, feito também nesta época, no dia 1 de maio, no norte da Europa, onde se celebra também a fertilidade, o bom tempo, a abundância e, digamos, o símbolo central desta festa é o fogo. O fogo como símbolo da capacidade humana de transformar o mundo e de adaptar o mundo às suas necessidades. O fogo teve sempre presente a partir do momento em que foi descoberto nas civilizações humanas. Também nesta época, aqui a nossa ilustradora fez esta... Está-se fogo. E a moça ali a falar com o avô. É isso. Estou aí. Depois, por coincidência, quando os gregos também aqui chegam, e os historiadores dizem que a origem do nome Stoi pode estar em Stoa ou Stoai, porque é a palavra que queria dizer pórtico. Já está cansado. Cuidado com o queria dizer pórtico. E portanto é a mesma,
que está na origem de uma filosofia de um filósofo que é o Zenão, se não me engano, e que deu origem ao estoicismo. E portanto a estoitariete estaria também na origem dessa palavra. Os gregos trazem-nos uma festa ligada ao deus Dionísio, que para os romanos era o deus Baco, e trazem uma festa que é a festa da abundância, do excesso, da comida, da bebida, da liberdade sexual e de toda uma visão de que o vinho inspira, permite a poesia. Portanto, o vinho era pensado como algo que dava inspiração para a música, para a poesia, para a cultura. Não é? Também nesta altura, portanto, entre o dia 28 de maio e 3 de maio, 28 de abril e 3 de maio, festas dionisíacas que só se faziam em Atenas e que provavelmente é trazida pelos gregos. No conto eu imagino os gregos a chegarem e a misturar-se com a festa que já existia, do fogo e das tradições que já haviam cá, dos deuses que já haviam cá, e tentarem encaixar estas duas festas. Depois temos aqui uma coincidência que para mim é muito importante. Acho que há uma coisa que todos temos de ter consciência. É que a narrativa que fazemos das nossas histórias, da nossa cultura e das nossas tradições é muito importante, até para a vender. E aquela história que me contavam de que os estoienses terão posto o nome de Festa da Pinha porque traziam pinhas do Ludo para arder, é tão pobre, tão pouco enriquecedora. Eu acho que esta que eu pesquisei é muito mais rica e dá muito mais elan à festa. É que desde os tempos gregos, o deus Dionísio é retratado com um bastão com uma pinha no cimo. A pinha aparece como símbolo da fertilidade, como símbolo da riqueza, da fartura, da capacidade de gerar mais vida. Uma pinha tem, não sei de cor, dezenas de sementes, não é? E portanto é um pouco... Ai, a Margarida. A Mariana é mais velha. E a nossa ilustradora representou assim e serviu de capa para a revista, para o livro. Portanto, esta é talvez a simbologia que deu origem ao nome da Festa da Pinha. Mas não só a questão dos gregos. Os romanos tinham na mesma época e para a mesma altura do ano duas festas importantes. A festa à deusa Maia, que ainda hoje temos os maios, que deu origem aos maios. Deu origem aos maios porquê? Porque a deusa Maia... Agora vou perguntar à minha irmã, que ela deve se lembrar. Eu, quando era criança, lembro-me de haver uma procissão na Páscoa, de manhã ou domingo de manhã, com os miúdos brancos, com flores brancas. Veio desta tradição, desapareceu. E, portanto, o fanatismo religioso levou a que se impedisse de fazer determinar este tipo de festas com as raparigas a fazerem quase uma espécie de baile de iniciação com as flores e tudo mais. Então a religião proibiu isso e o povo arranjou forma de substituir isso pelos bonecos com dizeres que normalmente são dizeres de crítica. Deixa eu ver aqui o barulho de boca da máquina. A crítica são de crítica à política, aos autarcas, ao poder, digamos assim. A Flora, a deusa Flora, portanto a deusa que está ligada a tudo o que floresce na primavera, também deu origem a uma festa romana que era a festa da Florália. E todos estes fatores nós encontramos na Festa da Pinha. É claro que não encontramos só na Festa da Pinha. Se vocês forem ver, provavelmente na Festa da Pinha, pegámos no bastão do Dionísio e transformámos na tocha, que levamos à noite. Ali em São Brás, pegaram no mesmo bastão e floriram-no e fizeram a procissão das tochas floridas. Mas a tradição pagã está lá, até porque a maior parte daquela malta, antigamente, já há muitos anos não vou ver,
bebiam os copos a sério antes de ir para a procissão. Porque era a tradição, era fazer a festa de comer e de beber para celebrar aqui uma representação das tais raparigas com os flores, da dança, da festa, da bebida. Também estas festas eram feitas nesta época, do final de abril, princípio de maio. Tudo isto coincide com a festa da primavera, que é a festa da vinha. Bom, depois eu comecei a pensar, mas será que a gente vai para o Ludo só por causa do morgado do Ludo ser importante e só por causa de que ele pagava? Mas ele não pagava durante o ano todo, só pagava naquele dia e só se vinham fazer aquela prestação naquele dia. Porquê é que raio vamos para o Ludo? Eu não tenho a certeza de nada, isto é um conto, não é? O que é facto é que temos aqui as estradas do Algarve, as estradas romanas, e na zona do Mudo, Almacio, Mudo, havia o chamado Mâncio, que deu origem à palavra mansão, que era um lugar de restauro de animais e de pessoas que faziam a viagem. Neste mapa vemos que a estrada principal, e que está, eles põem aqui que a tracejado são as estradas imaginadas, ou que eles pensam ter existido, traço contínuo das estradas que se tem a certeza que existiam, era o itinerário principal vindo de Ossonda, embora também se tenha a certeza da estrada secundária que passava de Ossonda para Estoi, para o Bilreu e pela Calçadinha para São Brás e que dava origem à ligação para a estrada principal. O que é facto é que sabemos que também neste local, bom, mas já agora acho que tem uma explicação do Mâncio, para ter uma ideia do que era o Mâncio, e também a ideia de que os romanos eram tão evoluídos que eles tinham um cálculo de qual era o percurso que durante o dia alguém com as bestas, com os animais, conseguia percorrer. Então era um cálculo mais ou menos de 27 a 30 km, e em cada 27 a 30 km eles construíam um Mâncio. Mas ainda tinham mais, podia haver quem ficasse cansado a meio e tinham um pequeno Mâncio, uma estação, aquilo que deu origem ao nome de estação, que a gente fala, estações de caminho de ferro, ou Stápio. Não sei se é assim que se pronuncia, mas bom. Bom, agora temos ainda outro pormenor, é que se a gente ver o mapa atual, vemos que o mapa antigo, este azul é água, é muito diferente, portanto todo o Sapal era água, de tal maneira o nível do mar era alto que, agora falha-me o nome, ali o Inácio deve se lembrar, que o Lorde inglês que invade Faro e que destrói e que rouba até uma série de livros que ainda não voltaram para Portugal, ele vai abarcar, vai desembarcar aqui num porto chamado de Farrobilhas, que é um porto que era ainda dos romanos, e há vários vestígios nesta zona de salgas, de tudo isso, que se sabe que era um porto muito importante romano. E também que aqui era uma barra que fechou na zona central da praia de Faro, direito ao canal onde a gente ia aos Búzios e onde está as Salinas mais à frente. Não é? Portanto, aqui passavam os barcos e vinham até quase onde a gente faz a festa, até à Ribeira de São Lourenço. Portanto, a história faz esse conto, digamos assim. Era muito provável que, sendo este o porto mais importante da zona, mais fácil, já viram que o porto de Ossonda tinha que fazer este percurso todo, aqui era vir da costa e entrar, que este porto fosse muito importante. As ânforas, tudo o que encontraram naquela zona, dá essa indicação. Estudos dos historiadores romanos dão-nos essa indicação. E, portanto, o Ludo era um ponto de comércio importante. Aqui entra a história dos almocarebes, não é? Portanto,
sempre houve pessoas que transportavam produtos de umas terras para as outras, dos portos para o interior, do interior para os portos, para poder distribuí-los por todo o país e para o estrangeiro. Bom, mas depois ainda há outra coincidência. É que a determinada altura o Império Romano aceita a religião católica como a religião do Estado. E o dia 3 de maio, esta festa pagã de 2 para 3 de maio, é aproveitada para trazer os pagãos para a religião católica. Bom, o que se sabe é que o imperador Constantino aceita a religião católica porque a sua mãe, que mais tarde veio a ser Santa Helena, vai em peregrinação a Jerusalém. É provável que tenha sido lá influenciar o filho sobre: bom, não me vais crucificar, vê lá se legalizas a Igreja Católica. E é ela que diz que por milagre descobre a verdadeira cruz de Cristo. Vera quer dizer verdadeira, e daí passa-se a fazer esta festa também no dia 3 de maio. Ainda se faz em alguns pontos do país. Aqui já vamos perceber que mudou para Nossa Senhora do Pé da Cruz por outros motivos. Portanto, é uma representação da Santa Helena com a cruz. Como vocês sabem, há um bocadinho da cruz espalhada para várias igrejas e se considera-se que aquela cruz terá sido a verdadeira cruz, o busto do Constantino. Bom, depois disto, dá-se as invasões árabes. Os árabes também têm influência romana, também têm influência grega e também eles têm festas de primavera. Talvez por isso a festa nunca deixou de ser feita. O que sabemos é que depois, quando se começa a reconquista, digamos assim, o Condado de Portugalense surge e em Portugal começa a surgir um forte culto à Nossa Senhora. Não tanto a outras divindades, nem tanto à Vera Cruz, à Santa Helena, mas à Nossa Senhora. Este é o interior da nossa igreja de Vera Cruz. Às vezes a gente fica, eu que não sou muito conhecedor da religião, é a Nossa Senhora do Pé da Cruz, mas pode ser a Nossa Senhora das Dores, a Nossa Senhora da Piedade, e portanto há vários nomes para momentos em momentos digamos, do processo de crucificação e de sepultamento de Cristo. Não sou a pessoa mais indicada. Aqui é a Igreja do Pé da Cruz florida, como no dia 2 de maio está, para que no final haja ali a fogueira, mais uma vez a fogueira, o símbolo do fogo. Bom, voltamos aos almocreves e voltamos à história do Morgado. É verdade que no início do século XIX, o Morgado, o José Coelho de Carvalho, o Morgado do Ludo, era um dos comerciantes mais importantes e pensa-se que ele tinha uma ligação privilegiada com os almocreves de Estoio e por isso esta questão de termos ido para termos pensado sempre que seria porque eles recebiam o pagamento e vinham para Estoio eufóricos com o pagamento e faziam a festa. Mas como já vimos, há muitas outras ligações até chegar a este momento. Saltei aqui a lenda, que faz parte do outro livro, não é? Imaginando que esta lenda tem algum fundo de verdade, ou seja, que os almocreves, para quem não conhece, os almocreves, a determinada altura, na Serra Algarvia, cercados pelos lobos, aflitos já, desesperados, terão invocado a Nossa Senhora do Pé da Cruz e terá acontecido o milagre da Senhora do Pé da Cruz ter feito afastarem os lobos. Não temos a certeza, até porque se tivesse havido um processo, não sei se chama canónico, da Igreja, isso estaria hoje registado
Se a Igreja tivesse acreditado neste milagre, ele teria criado um grupo de investigação e teria hoje sido estudado. E nós sabemos que até há pouco tempo a Igreja achava isto uma festa pagã e não havia esta a tradição é isto mesmo, vai sendo adaptada aos tempos e às vontades das pessoas que a fazem, e por isso hoje há a bênção que eu quando era moço não havia. Não estou a imaginar o Padre Bárbaro ir lá fazer a bênção à festa da Pinha. Mas a missa sempre houve. A missa sempre houve. Porque a missa... Então tinha ligação à igreja. É verdade. A missa tinha... A missa... É verdade. A missa está ligada ao dia 3 e está ligada à festa da Nossa Senhora. E já vamos lá àquilo que tu estás a pensar, que eu vou jogar. Pai, Bárbara não dava a benção, mas ia lá. Pronto, mas de qualquer forma temos até um recorte de uma entrevista do Bispo de Algarve do final do século XVIII que nega qualquer ligação à fé, à festa da Pinha, uma festa pagã e tudo mais. Agora, o que é que eu imagino? Como vocês sabem, depois de 1640, depois da restauração, entramos aqui num período de fanatismo religioso, de inquisição. Acabaram, toda aquela festa que tinha sido autorizada de misturar a festa religiosa com a pagã foi eliminada e só as procissões podiam acontecer. Portanto, imaginem os estoenses daquela época a terem que fazer a procissão ali com os bisbaixos e caladinhos a rezar e não poderem fazer a festa que sempre tiveram habituados. Então, penso eu, tenho uma mente um pouco perversa, que eles terão invocado o milagre para poderem ter novamente a autorização da Igreja, e é isso que eu coloco na história, para ter novamente a autorização da Igreja e a tolerância da Igreja para uma festa que mistura a tradição pagã com a tradição religiosa. E aqui entramos na questão em que passámos por uma época, até à Revolução Liberal, em que havia, portanto, ajuda-nos, António, haviam agora é muito na moda aí para qual é o nome dos amigos da Pé da Cruz? A confraria, é isso que eu estava a falar. Agora há muita moda das confrarias para o arroz com amêijoas, para o milho, as confrarias, a confraria da Nossa Senhora do Pé da Cruz é que realizava a festa religiosa. A festa religiosa que eventualmente, a acreditar na minha teoria, e eu não sou de confiança, voltaram a autorizar um bocadinho a festa pagã e voltaram a autorizar a que os almocrevos se juntassem àquela festa. Os achotes eram a ferramenta que eles tinham para iluminar a noite enquanto viajavam e, portanto, é normal que os achotes tenham aparecido e tenham dado este colorido à festa. Bom, mas chegando a esta época, eu voltei um bocadinho atrás porque essa parte é a parte da lenda, é a parte menos factual, digamos assim, da história. Aqui isto é factual, portanto, havia negócios com o Ludo, havia negócios com o morgado do Ludo, portanto o Ludo continuava a ser uma referência, é por isso que ainda hoje vamos ao Ludo e esperemos que continuemos a ir enquanto houver terreno disponível para nos deixarem ir para lá. Portanto, é uma explicação do que é os almoqueres. Toda a gente tem uma noção de que os vendedores ambulantes são pessoas que transportam produtos de um lado para o outro e que faziam uma função muito importante, que ainda hoje é feita, mas se calhar de barco, de caminhão, de avião, e antigamente era só feito de bestas. Algumas fotos do passado, algumas até do Alentejo, só para... E pronto, só para vos dar essa indicação, porque neste livro eu dediquei-o muito à lenda e esta foi uma ilustração que saiu da cabeça da Ana. Depender dos lobos, das nuvens da Nossa Senhora. É verdade. A festa da Pinha atual tem este colorido, o mesmo colorido que nós vimos nas festas
do fogo, da festa da Florália, das festas das Maias. E, para quem não conhece, no dia 1 de maio as pessoas em Estoril estão ocupadas a fazer estes efeitos, não é? Dos carros e dos cavalos e das carroças, a preparar também os petiscos que serão comidos lá. E, portanto, no dia 2 de maio há a concentração, ultimamente na zona do Picadeiro, para a partida para o Ludo. Outra tradição interessante do Ludo é as lutas greco-romanas. Porque é que raio, que a gente chama abarcas, porque é que raio o Ludo tem abarcas? Porque é que há esta tradição de as duas pessoas tentarem colocar as costas do outro no chão, depois com esta característica pouco comum, que é do vencedor ajudar o vencido a levantar, abraça-se, vão beber mais uma cervejinha e está tudo certo. Portanto, há uma tradição de fazer abarcas e de ver quem é que tem mais força. Havia até competições. O nosso saudoso Zé Tomé chegou a ser campeão das abarcas durante muitos anos. E, tal como a tal festa grega, a comida, a bebida, outra característica muito importante, que considero ser também uma tradição de partilha, de comunhão, é o facto de quem chegar haverá sempre alguma coisa de comer e de beber, mesmo que não tenha nada a ver com a festa, não tenha nada a ver com isto. E se lá for, haverá sempre alguém que o chamará para a mesa. A chegada é sempre eufórica. A gente ouve às vezes pessoas, ainda agora quando eu publiquei este livro, uma senhora dizia que isto era a festa dos bêbados. Bom, a gente agora estamos numa sociedade que é aquela sociedade do politicamente correto, não é? Então ninguém bebe, ninguém. É verdade que há pessoas que têm excessos, como em tudo na vida, há pessoas que não se controlam, que se excedem. Não é isso a marca. A maior parte das pessoas que vão à festa da Pinha sabem que a tradição é chegar bêbado. Se não está, afaste. Essa é que é a grande marca da festa da Pinha. Porque a tradição é comer e beber à farta. Então, também para gritar ali, viva a festa da Pinha, sem mais nem menos, aquilo sem álcool não há hipótese. Não sai assim um grito em condições. Portanto, a festa é muito mais do que comer e beber, embora o comer e o beber façam parte desta festa desde tempos imemoriais. A nossa ilustradora tentou representar aqui numa imagem só a chegada e a fogueira, que alguém mais conhecedor sabe que a coisa a fogueira é na nossa cultura de cada coisa. E pronto, viva a festa da Pinha, e agora temos um momento de poesia, como é normal. Por coincidência, este conto foi escrito na altura da pandemia e que fomos impedidos de poder fazer a festa. Então este conto é muito contado na situação em que o avô e os netos estão ali com os lacinhos a querer ir fazer a festa, mas não podem, então o avô aproveita para passar a mensagem.